Você tem X calorias para consumir durante o dia para não ficar obeso. Você deve olhar cada prato de comida como um investimento em micronutrientes que vão melhorar a tua saúde cerebral. Agora entrando na questão da alimentação. Aí eu acho que a gente já consegue pensar também naqueles princípios que eu falei que aumentam a inteligência da pessoa no momento que ela entende. Então vamos lá, o primeiro princípio que a gente pode pensar é o princípio da densidade nutricional. Você para ter um neurônio funcionante, você precisa de vitamina B1, B2, B3, B5. Complexo B. Complexo B Você precisa de todo o complexo B. B12. A B12 é muito você importante. precisa de ômega 3. Uhum. Você precisa principalmente de ômega 3. Ômega 3 é o nutriente que pode ampliar a longevidade. A gente não tem estudo controlado porque é impossível você fazer estudo controlado experimental com nutriente, porque você não tem como homogeneizar. As pessoas têm polimorfismo genético, têm níveis basais distintos, têm ingestas distintas. Mas a gente sabe, quando você pega um corte seccional, que um tabagista, quando você pega tabagistas, eles vivem tanto quanto pessoas. Tabagistas que tomam ômega 3 vivem tanto quanto não tabagistas com índices ômega 3 baixos. A gente tem muita evidência observacional sugerindo que uma ingesta alta de ômega 3 é capaz de aumentar, inclusive, a longevidade. Mas dentro desse ômega 3, Christian, a gente sabe que o ômega 3, DHA e o EPA, tá? Em geral, as fórmulas vêm metade. Mas a gente sabe que o DHA para o cérebro é muito mais importante que o EPA. Teoricamente. Teoricamente, eu tenho uma visão um pouco crítica. Os dois são importantes. Os dois são importantíssimos. A gente já vai se desviar Não, então vamos. Daqui a pouco a gente volta para o ômega 3, que eu acho um tema fascinante. Né? Mas vamos lá. Então, você tem esses nutrientes. O ômega 3 é um, vitamina D é outro. Vitamina A é importante para a neurocognição, porque é anabólica em qualquer célula do corpo humano. Zinco é importante. Magnésio é importante. Todos esses nutrientes são importantes. Então, focar em densidade nutricional é a primeira coisa. Como é que você foca em densidade nutricional? Você tem X calorias para consumir durante o dia para não ficar obeso. Então, você não pode ultrapassar as calorias. Então, a pessoa tem que ter uma filosofia. Óbvio que as pessoas têm rotinas que às vezes saem da rotina, vai para uma festa familiar. Mas como uma filosofia básica de vida para você realizar pelo menos 80%, você deve olhar cada prato de comida como um investimento em micronutrientes que vão melhorar a tua saúde cerebral. Então, por exemplo, a gema do ovo. Gema do ovo tem luteína, que é captada ativamente pelo lobo occipital, por áreas visuais do cérebro e da retina, e que age junto com o DHA na membrana do neurônio, melhorando a eficiência neural. A eficiência neural é importante para a inteligência. É o processador é eficiência neural, memória de trabalho é a memória RAM, né? Então vamos lá, luteína é importante para a eficiência neural. A gema do ovo tem colina, é a principal fonte de colina. Colina é importante para fosfatidilcolina, que vai para a membrana do neurônio, eficiência neural. Fosfatidilcolina também aumenta a exportação de gordura do fígado para o cérebro, impedindo a esteatose hepática, que também a disfunção metabólica leva à doença de Alzheimer. A coisa é muito ampla, a gente consegue ver sobre vários fatores. E a acetilcolina, a colina da gema do ovo é importante, por exemplo, para a produção de acetilcolina, que seria um neurotransmissor que é chave em circuitos relacionados à memória e aprendizado, a fixação, a raciocínio. A potência também, assim como a creatina é potência, a acetilcolina também é potência. Até a potência muscular, que começa lá no cérebro, né, nos motoneurônios e até a potência muscular, ela é influenciada profundamente pela acetilcolina. Tem estudos mostrando, por exemplo, que o consumo de 2 a 3 gemas de ovo por dia, pode ser 2 gemas de ovo um dia, 3 no outro, está relacionado à melhora de cognição. Vamos lá, nós temos as vísceras, né, que foram esquecidas, né? Nós temos, além das vísceras, nós temos as folhas verdes escuras, nós temos os cogumelos, nós temos alguns superalimentos que são que na verdade são suplementos, mas que podem ser usados em alimentação, como levedura nutricional, pólen da abelha, as algas como a espirulina, clorela, são potências nutricionais que ajudam a dar essa densidade nutricional que ajuda a nutrir o neurônio. Além, a gente pode pensar em mais princípios básicos. Vamos lá, um outro princípio básico que surge hoje é da autofagia, né? Que é o neurônio comendo a si mesmo e se reaproveitando, né?
A autofagia é um fenômeno de medicina, de biologia celular, mas que está ganhando uma importância muito grande. Por quê? Porque ela é como se... Assim como a gente tem um fígado para fazer o detox no nosso organismo, nós temos estruturas celulares que fazem esse detox. Então, por exemplo, a doença de Alzheimer ela é acompanhada de acúmulo de determinadas proteínas. Então, você tem os emaranhados taus intracelulares e você tem o beta-amiloide extracelular. Na verdade, essas proteínas mal formadas, elas podem ser comidas pela célula e detoxificadas. Óbvio que você não vai conseguir curar um Alzheimer. Mas se você tiver uma pequena quantidade de tal e você promover a autofagia cerebral, você vai promover diminuir o tal. Vai aquele acúmulo. Exato. Você tem o exercício físico que induz a hipóxia, que induz a autofagia. Isso que faltou falar, não, era lá que era da autofagia. Você tem também, por exemplo, jejum. Técnicas de jejum induzem a autofagia. Dieta cetogênica. Dieta cetogênica, além de ser bastante densa em nutrientes, se for bem feita, né? Ela é capaz também de potencializar, porque ela é uma imitadora de jejum e é capaz de potencializar estratégias que aumentam a autofagia. Essa autofagia. Exato. Tá. Consumo de fitoquímicos. Fitoquímicos, a gente precisa de quantidades bem pequenas. Então, resveratrol, quercetina, vários outros, campiferol, todos esses fitoquímicos, curcumina, todos esses fitoquímicos, sulforafano, todos esses fitoquímicos eles são potentes, potentes não, né? Potentes na célula, né? Eles são frágeis estimuladores de autofagia. E a autofagia é capaz justamente de melhorar esse detox neuronal, melhorar a eliminação. Essa limpeza. Essa limpeza neuronal. E essa limpeza neuronal ajuda também a... Então, conhecer, por exemplo, a autofagia... Isso depende de cada paciente. Depende de cada paciente, sempre. Porque senão, não tem a fórmula ideal. Nunca existe fórmula ideal. Exatamente. O próprio exercício. Uma pessoa que tem artrose de joelho não vai poder... Vai ter que adaptar. Vai ter que adaptar, exatamente. Não tem essa fórmula pronta para todo mundo. Não tem essa fórmula pronta. Todo mundo vai tomar o Resveratrol, todo mundo... Não tem. Isso depende da pessoa, né? Mas na alimentação, eu posso te dizer que quase todo mundo pode consumir... Não digo vinho. Vinho não, né? Eu não sou muito favorável ao álcool, não. Mas qualquer um pode... Quase todo mundo pode consumir, por exemplo, mirtilo ou açaí. Tá, que são as frutas vermelhas. Exato, que são ricas em fitoquímicos. E a gente não precisa de tanto fitoquímico assim para produzir. Por isso que eu estou dizendo, não adianta as pessoas saírem, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não, tudo depende de um médico que entenda onde você está deficitário. E a fisiologia de cada pessoa. A fisiologia daquela pessoa. Ou até um nutricionista. Exato, o papel da nutricionista aí é muito importante. Aí é importante que tenha essa noção exata, né? Exato. E, inclusive, a gente está falando aqui dos fitoquímicos na alimentação, né? Não é a suplementação do resveratrol, que é uma coisa que não vai dar o retorno todo que as pessoas esperam que vai dar. Elas não vão sair voando. Exatamente. E provavelmente elas vão olhar o suplemento, nesses casos, que é o que geralmente acontece, como uma muleta, como uma garantia de que estão fazendo a coisa certa, e vão deixar de olhar para o resto. Exatamente, que não precisa fazer mais nada. Não é bem assim. A sensação de que você tem poucas ferramentas faz que você trabalhe muito melhor com as ferramentas que você tem.